nós estamos conversando sobre o funcionamento do organismo e quando esse próprio organismo começa a ter falhas de funcionamento, certo? E nessas falhas de funcionamento, nós damos apelido, né? Ah, eu estou com a doença tal, eu estou com isso, eu estou aquilo, tal, 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 tal. E aí tem aquela grande pergunta: como é que eu vou consertar esse meu corpo? Aí eu vou usar substâncias para consertar. Bacana, certo? Aí vocês pensam o seguinte: as substâncias que a maioria das pessoas usam tem dentro do nosso organismo, nós nascemos com ela. Então, por que essas substâncias seriam responsáveis em consertar o nosso organismo? A primeira coisa para a gente começar a fazer um tratamento natural é entender isso. É entender que o nosso corpo ele tem uma estrutura própria. E quando ele está falhando o seu funcionamento, é porque tem alguma coisa atrapalhando ou tem algo faltando. E é nisso que a gente tem que atuar. A gente tem que aprender a tirar o que está atrapalhando e devolver o que está faltando, certo? E nesse ponto, eu quero deixar claro o seguinte: eu vejo duas medicinas bem diferentes uma da outra, tá? Eu vejo a medicina aguda e vejo a medicina crônica. A medicina aguda, gente, a gente tem que fazer uma transformação imediata do organismo. Para isso, nós podemos utilizar, ou nós utilizamos substâncias que nos ajudam nesse processo, que são os medicamentos. A gente precisa disso, certo? Agora, e na crônica? Na crônica, eu vou usar uma substância que não existe no meu corpo o tempo inteiro da minha vida, na ideia de que esse corpo vai voltar a funcionar de uma forma adequada? E aí, Edson? Esse é o grande dilema, né? Primeiramente, entender como o meu corpo funciona e qual é o papel dele nesse contexto saúde e doença. Porque qual é o maior detalhe dessa nossa conversa aqui? A gente viveu aí há pouco tempo uma grande pandemia, um grande problema aí mundial, né? Não foi uma coisa nacional, foi mundial. E as várias informações que foram chegando, e muitas vezes informações ali de grande alcance de massa, na verdade, em boa parte dessas pessoas, causou uma certa confusão no que diz respeito à informação. E veja bem, eu não quero ser polêmico, mas é porque é o seguinte: as pessoas começaram a acreditar que, mediante medicações, substâncias, coisas exógenas, aquilo que está fora, e que não da própria natureza, do contexto de formação orgânico do meu corpo, ele seria o fundamental no que diz respeito à minha proteção orgânica. E aí, doutor Davi, olha que interessante, né? Quando a gente está lá na faculdade de medicina, ou quando a gente está na faculdade de enfermagem, biomedicina, da saúde no geral, a gente aprende o seguinte, que as drogas, as medicações alopáticas, as sintéticas, elas têm um papel fundamental. Só que o papel delas é um papel de tentar tirar o indivíduo daquela situação de uma forma mais imediata, em alguns casos, levar a uma remissão, porém, a gente já sabe na farmacologia que não se sabe a repercussão bioquímica orgânica disso a longo prazo. Olha que coisa. Eu não vou citar nome de medicações aqui, não vou citar, para a gente correr o risco do YouTube derrubar a gente, nada disso, mas existem várias drogas de conhecimento popular e de grande acesso que até hoje a farmacologia não sabe a real repercussão química, bioquímica no nosso corpo. Eu vou vou contar uma experiência minha profissional. Certa vez eu estava num box de emergência, um paciente deu entrada e foi ali prescrito para ele uma droga EV muito comum, prescrito de uma forma muito rotineira dentro da emergência. E quando fez, ele começou a apresentar placas, aquelas placas de urticária, e teve edema de glote, tivemos que entubar esse paciente foi parar na UTI.
E aí, o interessante, quando perguntou-se para os parentes, para as pessoas, falou assim, ele sempre fez uso dessa droga, sempre fez uso dessa medicação. Mas por que isso? É porque não se sabe realmente como o teu corpo vai responder, como é que essa cascata antihistamínica, essa coisa toda que vai histamínica, né, na verdade, que vai ocorrer ali em determinados indivíduos em determinado momento. Às vezes, o uso de uma determinada medicação a longo prazo, ele leva a isso. Então, a gente conta isso tudo, acho que é só para enfatizar ainda mais o que o senhor começou a falar, sabe, doutor Davi? E aí, quando começar, né? Quando começar, eu entendi esse contexto, eu compreendi que, na verdade, eu preciso fortalecer o meu próprio organismo. Se o meu organismo está bem, funcionando de uma forma que a gente chama de homeostase, em equilíbrio, todos os elementos do meu corpo estão trabalhando de forma simbiótica, em perfeita harmonia, tenha certeza que o teu próprio corpo ele tem todas as ferramentas necessárias para combater qualquer agressão externa. É lógico e evidente que as respostas orgânicas elas são comuns como qualquer indivíduo equilibrado. Vou te dar um exemplo. Se um vírus ataca um indivíduo, né, doutor Davi, você vai passar por aquele processo de resposta antioxidante, de resposta de radicais livres e todas aquelas coisas, seu corpo combatendo, seu sistema imunológico combatendo, 3, 4 dias ali naquela curvinha para baixo, daqui a pouco ele se recupera, vida que segue. Isso é o normal. E aí você vai adquirindo as suas células imunológicas, suas defesas, que você vai conquistando essa memória ao longo do tempo, e aí vai. Esse é o primeiro passo.